Será que eu penso em voltar para o Brasil? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente, tanto aqui no meu canal do YouTube quanto lá no meu Instagram. E hoje eu vou abrir o meu coração com vocês. Para quem está chegando aqui recentemente, o canal tem crescido muito, então tem muitas pessoas novas. Eu moro em Portugal há 7 anos e recentemente a gente regressou ao Brasil de viagem após longos 7 anos aqui em Portugal. E muitas pessoas sentiu que eu estava balançada, muita gente achou que eu não ia voltar embora para Portugal. Nesse contexto surgiu muitas perguntas relacionadas a esse tema. Vanessa, você tem vontade de voltar para o Brasil? Você pensa em voltar para o Brasil? Conta um pouco dessa sua experiência para nós, porque tem muita gente que me acompanha aqui que está em Portugal e tem muita gente também que está no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo pensando em imigrar para Portugal. Hoje eu vou contar para vocês 5 motivos que me fazem permanecer em Portugal durante esses 7 anos. Eu sei que muita gente deve estar esperando aí pelo primeiro fator, seria segurança. No meu ponto, na minha vida, na minha realidade, o primeiro fator não seria segurança, mas como no grande geral, na grande maioria das pessoas, e a gente precisa falar numa grande massa de pessoas que moram aqui em Portugal, eu vou falar para vocês o primeiro tópico relacionado à segurança, porque sim, esse é um motivo que me faz ficar em Portugal. Não porque na minha região eu tinha insegurança, eu tinha muito perigo, mas porque Portugal oferece acima do que eu tinha. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu acho que ele estava no segundo lugar do ranking do país mais seguro do mundo. Hoje ele já deve estar ocupando aí o 7º ou 8º lugar, mas ainda assim a gente encontra aqui em Portugal uma segurança que nos cativa e que nos prende a ficar. E esse sim é um dos motivos que me faz ficar em Portugal, porque eu sei que eu posso ter uma segurança nos meus filhos ir para a escola sozinho ou voltar sozinho, ou até mesmo durante o período de escola. Eu posso andar com o meu celular à vontade na rua, gravar sem medo. Eu posso entrar em lugares assim mais escuros durante a noite. Eu não preciso ter aquele receio de andar durante a noite, no caso de eu andar sozinha ou os meus filhos. Então isso é um ponto muito importante, é um ponto muito forte. Você ter segurança no mundo de hoje, na realidade que a gente encontra no Brasil, é um dos fatores que faz muitas pessoas vir para Portugal, no caso, e faz também muitas pessoas permanecer em Portugal. Então eu sinto que por mais que as pessoas enfrentam certas dificuldades, porque Portugal não é mil maravilhas, o fator da segurança é um ponto muito forte em fazer a pessoa aguentar certas coisas e permanecer aqui no país, porque por mais que ainda tenha alguma coisa que a prejudique, ela ainda assim tem a segurança, que é um fator muito crucial, né, para a vida de uma pessoa, até mesmo para quem tem muitos filhos, ou para quem tem filhos, ou para quem anda sozinho, estuda numa faculdade. Então esse é um ponto muito crucial. E a segurança, sim, é um fator que faz eu permanecer em Portugal. Outro fator bem importante é relacionado à qualidade de vida. Quem nunca ouviu essa famosa frase, eu vou sair do Brasil porque eu vou para Portugal em busca da tão sonhada qualidade de vida? E sim, gente, aqui em Portugal você consegue encontrar qualidade de vida em pequenos fatores, tanto no transporte público de qualidade, ou em você ter vários parques, vários passeios, vários acessos para você passear com a sua família num domingo, num fim de semana, num feriado, sem ter custo, sabe? Você conseguir fazer aquele famoso churrasco na beira de um rio, ou você conseguir fazer aquele famoso piquenique num parque. Quem nunca viu, gente, aquelas cenas de filme que as pessoas catam aquela cestinha? Sabe aquela cestinha de piquenique? Vai com a sua família, senta num parque, estende aquela toalhinha quadriculada. Gente, isso daqui é real. A gente literalmente vive essa cena do filme. Se você mora no Porto, lá naquela parte de cima da ponte, no Jardim do Morro, Monte do Morro, alguma coisa desse tipo, as pessoas vão lá para ver o pôr do sol. Gente, é incrível. É incrível mesmo você ver as pessoas chegando ali só para poder ver o pôr do sol, e quando aquele pôr do sol acaba, as pessoas começam a aplaudir, porque elas realmente estão tendo qualidade de vida. Porque a qualidade de vida, gente, ela é associada a muitos fatores, mas só que aqui em Portugal você consegue nos simples gestos, você consegue sim encontrar aquela qualidade de vida. Eu brinco que aqui os portugueses, eles gostam muito de viver. Sair para tomar um café, sair para comer fora, sentar na praça para poder ficar olhando o movimento, e isso é fatores que entra dentro da qualidade de vida. E a gente começa a parar para pensar, será que a gente está só vivendo ou está sobrevivendo? Para você aí agora nesse momento do vídeo, começa a ver a sua vida, ver se você é casa, trabalho, trabalho, casa, porque isso, gente, infelizmente é só um modo de sobrevivência. Para a gente viver e poder usufruir da qualidade de vida, a gente precisa de vários fatores: um churrasco, um almoço, um piquenique, comer fora,
tomar um café da manhã num café. Então, é muitas coisas que em Portugal a gente encontrou e a gente consegue ter para nossa família. Então, a qualidade de vida é sim um ponto que faz a gente permanecer em Portugal. O terceiro ponto, que isso daí vai se enquadrar para pessoas que têm filhos ou que pensam em ter filhos, que é um ensino de qualidade, um futuro diferente para os meus filhos, não só relacionado ao ensino, mas em relacionado ao futuro que eu posso proporcionar para o meu filho. Eu não sei se vocês têm muitas informações sobre esse assunto ou têm acesso a essas informações, mas aqui 85% dos jovens estudantes entram na faculdade. Gente, é muita porcentagem, é muita gente. Basicamente, todo mundo vai para uma faculdade. E esses 85% que vão para a faculdade, fica sobrando aí mais 15%. Não pensa que esses 15% não estudam. Esses 15% ingressam em um curso técnico, ou seja, não vão para a faculdade, mas vão se aperfeiçoar em alguma área para que eles possam ter um rendimento melhor, um salário melhor e assim dar um futuro melhor para sua família. Então, a possibilidade de um futuro melhor, do meu filho poder fazer uma faculdade, do meu filho poder ter uma profissão, poder estudar fora, isso é uma das coisas que me enche os olhos, sabe? Uma das coisas que me alegra bastante de eu poder proporcionar isso pro meu filho. No Brasil, gente, infelizmente, faculdade custa caro. O ensino de qualidade, pagar uma escola particular também custa caro. Então, as pessoas precisam se esforçar muito, ter um salário muito acima da média para poder conseguir oferecer isso pros seus filhos. E aqui em Portugal, não. Uma pessoa que tem aí um salário base, um salário mediano, ela consegue sim poder proporcionar isso pros seus filhos, uma faculdade, um ensino, e ainda assim as crianças também podem conquistar com muito esforço delas aí uma bolsa, um estudo e tudo mais. Então, isso é uma das coisas que me prende bastante. E eu sinto também que isso é uma das coisas que enche muito os olhos dos pais que estão aí no Brasil para vir para Portugal, para poder dar um futuro diferente para o seu filho, para poder dar um estudo para os seus filhos, ou até mesmo você próprio estudar, fazer uma faculdade, porque tem muita gente que vem para cá para estudar também. Então, isso é uma coisa que enche, que brilha muito os olhos, tanto das pessoas que já estão aqui, ou das pessoas que estão no Brasil ou em qualquer outro lugar, aí no seu processo de imigração, pensando para onde você vai imigrar. Portugal chama muita atenção por esse quesito. E sim, isso é um fator que me faz permanecer em Portugal. Eu acho que isso é um tema que muitas pessoas vai ficar, tipo assim, até vai se balancear ou tudo mais, ou às vezes nem ouviu, mas assim, gente, um estilo de vida simples. Isso me cativa demais. Isso me cativa tanto eu quanto o Marcelo. Isso é uma coisa que nos enche os olhos e faz a gente brilhar de uma forma completamente diferente. Eu acho que eu já devo ter falado para vocês aí em vários vídeos, mas aqui não existe ostentação. Não tô falando assim, ai, não existe, não tem nenhum. Gente, tô falando na grande maioria, no que você vê na vivência. Não existe ostentação. Os portugueses são muito simples, sabe? Você vê pessoas aí que têm casarões, sei lá, gente, fortunas e dinheiros, e as pessoas estão andando num carro velho, com uma roupa simples, porque a simplicidade que eles trazem, mesmo tendo poder aquisitivo, é muito boa. E isso é uma coisa que me encanta. Então vamos supor, você não vai ver desigualdade social. Você vai ver o mesmo médico de família, meu, o filho dele estuda na mesma escola que o meu filho estuda. O mesmo chefe da empresa que eu trabalhava, o filho dele era da mesma sala da turma da Valentina. Então você não vê aquela desigualdade social, você vê aquela simplicidade onde todos têm o mesmo acesso para tudo. Ah, eu não sou melhor só porque eu tenho um carro melhor. Ah, eu não sou melhor só porque o meu filho estuda numa escola particular. Todo mundo tem acesso a tudo. E isso é uma coisa que me cativa bastante. Então, gente, isso é uma coisa muito importante. Eu não estou falando que não existe, tá? Eu tenho que ressaltar isso várias vezes, porque senão as pessoas interpretam de uma forma errônea. Eu estou falando para vocês que na mesma proporção que você vê isso no Brasil, aqui em Portugal não existe. A simplicidade vive muito mais na rotina deles, e isso é uma coisa que eu gosto bastante. Então, vamos supor, tanto você sair para um café de manhã, isso é uma coisa comum, isso é um hábito comum. A maioria, a grande maioria das pessoas, elas acordam de manhã para tomar um café numa confeitaria ou numa padaria, porque, gente, não custa caro. Você vai lá num café, tomar um café, comer um pão, vai te custar €1,20, €1,30. Ou seja, são coisas que você pode fazer todos os dias da sua vida, sair, acordar para ir num café, tomar um café. Então, isso é uma coisa que me cativa bastante. Então, o estilo de vida, a simplicidade de vida é uma coisa que faz eu permanecer aqui em Portugal. E o último ponto seria relacionado ao trabalho. Ai, Vanessa, mas ao trabalho como se Portugal tem um salário mínimo de €870 e as pessoas vivem do salário mínimo. Isso é o que colocaram na sua cabeça, isso é o que implantaram na sua cabeça e que você continua acreditando. Então eu acho que já chegou a hora de você colocar o pé no chão, tirar isso da sua cabeça, porque não é todo mundo que ganha salário mínimo aqui em Portugal. Eu vejo muito poder de crescimento, eu vejo muitas oportunidades, as pessoas conseguem sair para trabalhar fora se elas quiserem, então isso é uma oportunidade a mais. Conseguem fazer cursos, conseguem se aperfeiçoar em alguma área que vai ter um salário melhor e sem tanta dificuldade. Então isso é uma coisa que eu gosto bastante aqui, é uma coisa que eu acho interessante, uma coisa que eu acho uma oportunidade. Então isso é uma coisa também que faz eu permanecer aqui em Portugal. Eu acho que para quem me acompanha, eu sou a prova viva de que você consegue sim sair de um salário mínimo para viver do que você quer, para viver do que você gosta de fazer e ter uma renda maior. Então isso vai depender de você, gente. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça: o que tá na sua vida não é o país, é você.
Se você é uma pessoa que você em Portugal e no Brasil ganha tanto, não ache que você vai vir para Portugal e você vai ser uma pessoa milionária, porque você só vai estar mudando o país. Mas você precisa mudar você, a sua mentalidade. Então, se você é uma pessoa que conquista muita coisa no Brasil, quando você chegar em Portugal, você vai ser uma pessoa que conquista muita coisa. Se você é uma pessoa que no Brasil trabalha numa loja há 10 a 30 anos, você vai chegar aqui em Portugal e vai trabalhar numa loja há 10 a 30 anos, porque não é o país. O país, sim, oferece oportunidade, ele te dá uma facilidade, ele te dá acesso a muito mais coisa, mas ele não vai te dar o extraordinário, porque o extraordinário quem tem que correr atrás é você. Então já fica uma lição para vocês aqui nesse vídeo também, que tem muita gente que acha, eu sou pobre em Portugal, no Brasil e vou para Portugal, vou pisar lá e vou estar rico. Não, gente, não funciona dessa forma. Você só mudou de país e tem que correr atrás, caminhar, batalhar da mesma forma que se você estivesse aí no Brasil. Então é uma coisa que você tem que pensar bastante. Eu acho que isso é os 5 fatores mais importantes que me faz permanecer aqui em Portugal, mesmo através das dificuldades. Para quem me conhece, sabe o tanto de dificuldade que eu enfrentei, como que foi o meu processo aqui em Portugal, porque não foi fácil, não vai ser fácil para ninguém, cada um vai encontrar uma dificuldade diferente, mas todos vamos passar por dificuldade. Então, mesmo através de todas essas dificuldades que eu enfrentei, todo esse processo dificultoso, porque não foi nada fácil, esses são os 5 motivos que me deram força para continuar em Portugal. Então, eu falo para vocês assim, que quando você está se programando de sair do seu país para emigrar para outro país, você precisa colocar 5 fatores importantes para você que vai te dar força no momento de dificuldade. Vamos supor, eu tô passando por uma dificuldade que eu não consigo arrumar uma casa. Isso foi o meu início aqui. Eu ficava segura naqueles 5 motivos que Portugal me oferecia e que eu ia poder usufruir depois do tempo para continuar aqui e me dar força para enfrentar aquela dificuldade. Eu tô passando por dificuldade no trabalho, mas o meu filho tá dando um bom ensino, meu filho tá numa escola boa, meu filho chega em casa feliz. Então aquilo fazia o quê? Fazia eu ter força para enfrentar as dificuldades que eu estava tendo no meu trabalho. Então é bem importante, é bem crucial no seu processo de imigração, sentar com a sua família, sentar com o seu esposo, com sua esposa e ver quais são os fatores que essa pessoa tá se focando para mudar de país. Marcar ele no papel, sempre quando você estiver triste, olhar o que te trouxe até aquele lugar, para aquilo te dar força. A gente precisa sempre olhar quais foram os motivos que nos fizeram sair do nosso país para mudar para outro país, para que aquilo, no momento de dificuldade, nos dê força, porque muitas vezes, gente, a gente esquece, tá? Eu vou falar para vocês começam a viver tanta rotina, tanta dificuldade, que você começa a esquecer quais foram os motivos que te trouxeram até aquele lugar. Então é bem importante vocês sempre relembrar isso, porque isso vai te ajudar muito na sua caminhada. Então foi uma coisa que funcionou bastante aqui em casa, quando a gente estava em momentos de dificuldades, momentos de aflições, eu e Marcelo sentava, conversava e via o lado positivo do país, para ver se aquele lado positivo ia ser suficiente para nos fazer ficar, ou se a gente ia regressar de volta ao nosso país de origem. Então eu espero ter te ajudado de alguma forma, espero que de alguma forma a minha experiência, o que eu passei aqui em Portugal, ajuda você que já está aqui ou você que está no processo de imigrar também, porque toda informação é bem-vinda, toda fala é bem-vinda, desde que a gente pegue o que nos serve, guardemos para nós, o que não serve a gente joga fora e tá tudo certo e a vida que segue. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento, eu te convido, se inscreva no canal, tá? Tem muita gente que acompanha aqui o perfil que não é inscrito, porque eu consigo sim ver tudo no dados, então, por favor, vamos lá apertar o botãozinho de se inscrever que ajuda bastante. Deixa o seu like, gente, é só apertar no botão de joinha, tá? Me ajuda muito também. E eu te espero lá no meu Instagram pra gente ficar coladinho do lado de lá. Um beijo muito grande, até o próximo vídeo e tchau!